Vamos reiniciar. Esperar só os colegas terminarem de voltar. Ok. Vamos retomar. Enquanto os colegas retomam, eu vou deixar depois também lá no Stories transmitindo aí 24 horas e vou tentar fazer upload para o YouTube esse nosso bate-papo, porque tem muitos amigos que pediram para fazer, tá? Então, dando continuidade, deixa eu ver onde nós paramos. Deixa eu ver aqui. A Tamis, ela fez a pergunta da última live e eu vou ter que repetir essa pergunta aqui nesse bate-papo porque é pertinente. Ela pergunta se a gente só envia pelas mãos o reiki, tá? É uma pergunta até recorrente de algumas pessoas também. Se o reiki só é possível ser enviado pelas mãos. E se o reikiano, a pessoa que já passou pelo curso, se ela encostar em outra pessoa, se uma pessoa encostar nela, ela vai automaticamente transmitir o reiki, e se isso já não estaria interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa? Parece complexa a pergunta, mas vamos tentar simplificar. Por uma questão prática, higiênica, eu falo também higiênica porque de fato é mais higiênica, a gente usa as mãos, tá? Que é uma forma mais prática de você trabalhar com a transmissão da energia. Mas aonde você tiver poro, vida, respiração, é possível que você envie energia e também receba energia. Só que às vezes, se você digitar mesmo no Google imagens ou qualquer outro portal de imagens, se você digitar reiki, já aparece já a posiçãozinha das mãos. Mas não, qualquer lugar do seu corpo é possível você emitir essa energia. Pelos olhos, tanto que tem uma técnica de reiki que a gente faz a transmissão de reiki com o olhar. Tem um reiki com o sopro, que é muito poderoso. Na iniciação mesmo, na sintonização do reiki, a gente usa muito o sopro, né? Tem o reiki à distância, que nós vamos tentar falar um pouquinho hoje. Mas se a gente fosse falar por terminações nervosas, né, a parte do corpo que transmitiria mais energia seriam os pés, né? No último bate-papo eu falei sobre isso e repito, né, os pés ele tem mais terminação nervosa, tanto que tem algumas culturas que visualizam como uma parte muito sagrada. Na Índia mesmo, os pés são muito sagrados, tanto a simbologia deles, né? Tanto que quando um ser espiritual, um guru, um mestre, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais velha, se um mais novo ele for pedir a bênção, um discípulo, uma pessoa mais nova, ele vai tocar os pés dessa pessoa, desse ser, né? Ou de umas sandálias de madeira ou de prata ou de ouro que ficam nos altares para pedir bênção, né? Que é uma forma de você reverenciar todo o caminho que essa pessoa já trilhou, né? E também de reverenciar toda a sabedoria dessa pessoa, deste ser. Então, se a gente fosse pensar nessa concepção, aplicar reiki com os pés seria muito mais poderoso, tá? E é possível, porque toda parte do seu corpo está emitindo essa energia. Mas não que com isso estou dentro de um ônibus, aquele ônibus lotado, né, no final do expediente, todo mundo se empurrando, e eu estou passando no corredor, estou aplicando reiki todo mundo. Não é bem assim. Tem uma questão do reiki ele sair de uma forma inconsciente de você enquanto terapeuta, porque quando você é iniciado, você é sintonizado, é igual você pegar um botão assim, do rádio e você vai sintonizando. Então é isso que o professor faz durante o curso. Vai ter um momento pontual do curso que o professor ele vai sintonizar aquele aluno para que ele, além de receber essa energia espiritual universal, ele consiga transmitir para outras pessoas sem que com isso a sua energia vital vá junto, tá? Porque isso é até uma dificuldade das pessoas entenderem por que da necessidade de passar por uma iniciação. Porque quando fala iniciação já associa com algo macabro, um pacto, né? E não tem nada disso. É uma coisa muito simples, um ato muito simples
que ali você vai ser somente habilitado com isso, né? Então não é possível, por exemplo, que eu recebi uma pergunta em direct, já vou responder já com isso, você ser iniciado à distância, né? A gente consegue enviar e receber energia à distância, mas o ensino do Reiki tradicionalmente é mestre-discípulo, professor-aluno, porque no Japão não tem essa expressão de mestre. Essa expressão veio aqui acontecer no Ocidente. O próprio fundador do Reiki, ele não era chamado de mestre, ele era chamado de sensei, de professor, né? Aqui a gente usa esse termo mestre, mas eu particularmente uso, mas uso com muito cuidado. Tanto que quando começaram a me chamar de mestre, eu fiquei assim, muito receoso, porque mestre dá a entender que é uma pessoa que sabe tudo. É uma pessoa que já atingiu o fim último, né? Mas depois que eu comecei a estudar, eu fui vendo que não. Mestre pode ser entendido também como aquele que aprendeu antes de você, mas não que com isso ele sabe tudo, tá? Qual a melhor forma de iniciar a aplicação de Reiki em outras pessoas? Apenas colocar a mão em alguém e já canaliza energia ou tem que fazer algum ritual com as mãos? Então, Cá, se você for reikiana, não precisa de nenhum ritual. Isso eu já te tranquilizo. Basta você colocar a mão. Então, existe aquela coisa assim, Reiki on, Reiki off. Então, você colocou a mão, ele vai funcionar. Você tirou a mão, ele vai parar. Simples assim. Porque lembra, não é um comando mental. Reiki não vai funcionar como um comando mental. Então, assim, às vezes alguns professores, algumas linhas vertentes de Reiki ensinam técnicas que eu vejo essas técnicas mais como mecanismos para te trazer uma serenidade mental, mas não que a técnica vai te fazer você se conectar com essa energia. Porque lembra, se você já foi sintonizado, essa energia já está jorrando por todos os seus poros, o tempo todo e a todo momento. Estou só baixando a música aqui. Então não é algo que você vai controlar. Então, se você simplificar ainda mais, é certo que você vai trabalhar ainda mais com Reiki. Porque às vezes você está precisando fazer uma auto-aplicação em você ou alguém te pede, só que você já lembra de todo o ritual que você vai ter que fazer. Aí fala, deixa eu trabalhar com isso depois. Não, outro dia eu faço, hoje não vai dar tempo. Porque aí você já pensa, tem que lavar a mão, tem que acender o incenso, tem que botar um mantra, tem que botar uma luzinha colorida, tem que dar 3 pulinhos, 3 palminhas. Aí você desiste, porque você complicou demais, entendeu? Mas essas técnicas, elas têm a sua importância, tá? Principalmente para quem está começando, que você ainda não desenvolveu esse nível de confiança no método, esse nível de conexão com a energia, com a egrégora. Mas depois que você se conectar, você vai ver, tem até o professor da minha professora, o Frank Arjava, ele fala basicamente o seguinte sobre técnica. A melhor técnica é aquela que você não precisa dela, tá? Porque vai chegar um momento que você vai se tornar a própria técnica. Vai chegar um momento que você não vai precisar da técnica para chegar ao fim último dela, porque você já conseguiu acessar aquele padrão, né? Mas enquanto você precisa da técnica, use com gratidão, com reverência, em agradecimento com quem te ensinou essa técnica. Mas não precisa, isso já te tranquilizo, tá? Mas se você não tem prática de meditação, se a sua mente é agitada, se você está ainda atribulado do seu trabalho e tudo mais, você vai atender alguém? Às vezes é legal você fazer uma respiração profunda, fazer aquela técnica de banho seco, né, que é uma técnica japonesa de Reiki, né, que eu até ensino também no curso, mesmo eu não sendo muito adepto de técnicas, mas tem alunos que precisam, porque eles têm a mente muito agitada, muito atribulada. E mesmo o Reiki não passando pela mente, mas isso ajuda a tranquilizar. Só que eu tenho acompanhado os meus alunos nesses, praticamente desde 2012 que eu dou curso, né? Então nesses 5 anos que eu ensino Reiki, eu posso dizer assim que eu tenho acompanhado uma progressão, uma evolução incrível de muitos alunos. Alunos que eu pensava que não fosse conseguir se tornar quietos durante uma aplicação, porque eu pensava que era o biotipo da pessoa ser agitada,
se transformaram imensamente, porque o Reiki vai fazendo com que cada vez mais você vai entrando no estado de serenidade, de tranquilidade. Ele tira os excessos. Os excessos automaticamente eles vão se dissipando, tá? Então isso é tranquilo. Mas precisamos muito de você em seus campos. Em breve estarei aí. Jude Tessarolo. Em que momento após inicializados nós podemos aplicar em outras pessoas? Imediatamente. Então, se você fizer o curso aqui na Casa do Reiki, a gente faz o seguinte. Sábado e domingo é o nível 1. Então, já no sábado, eu gosto de fazer, antes do aluno ir embora, eu já gosto de fazer a primeira iniciação. Tá? Precisaria só de uma, mas eu faço até duas. Porque eu faço uma já no início do domingo também. Então, já depois do sábado, você já pode aplicar em outras pessoas. Tranquilamente. Tá? Mas foi o que eu falei anteriormente aí. A questão, às vezes, que alguns professores falam que é só a partir dos 21 dias, é porque também tem que o praticante desenvolver essa consciência que o foco principal tem que ser para você. Porque às vezes as pessoas, eu conheço pessoas que resistiram muito de fazer um curso de Reiki, e eu conheço pessoas que ainda não fizeram, porque pensam que o Reiki é apenas para aqueles que querem aplicar Reiki em outras pessoas, que é um método que só é direcionado para pessoas que querem trabalhar com isso, e não é, tá? Eu fiz questão de contar um pouquinho da história do Reiki para vocês entenderem isso. Reiki, ele não foi um método criado com o propósito inicial de ser aplicado em outras pessoas. Lembra? O Reiki ele surgiu quando o Mikao Usui estava em busca de iluminação. Ele não foi para cima da montanha e falou assim, eu vou lá para aprender um método de aplicar energia com as mãos para outras pessoas. Pelo menos até então eu tenho aprendido dessa forma nas literaturas que eu tenho tido acesso. Tá? Ele foi para alcançar esse estado de quietude mental. Só que ele percebeu que em bônus, nesse pacote, veio junto esse bônus para ele. De além de ter alcançado esse estado de iluminação, ele estava conseguindo manipular essa energia para outras pessoas, para ele e para outras pessoas. Então, quando você faz o curso, o foco principal tem que ser para você, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse final de semana agora nós tivemos um curso aqui na Casa do Reiki de nível 3. E mesmo sendo nível 3, tem alguns alunos que têm essa questão ainda muito forte. Esse desafio de achar, né, que é uma Mulher Maravilha ou super-homem que tem que botar a capinha e salvar o mundo. E esquece que você tem que começar com você mesmo. Entendeu? Às vezes também é uma questão de ego. Porque você não se trata e quer tratar o outro. Né? Então isso é perigoso até mesmo, tá? É muito perigoso. Então o foco principal tem que ser você. E eu acredito que essa visão que eu estou passando não é só para o Reiki. Qualquer método tem que ser para você. Tá? Porque toda a caridade, sem a prática da caridade, é vazia. Tá? Ela é vazia. Então se você está fazendo o Reiki como caridade, porque eu não visualizo o Reiki como uma caridade, é um método terapêutico, mas tem pessoas que usam como uma forma de desenvolver uma caridade. E você não faz nada por você, alguma coisa está errada. Deixa eu voltar um pouquinho. Bassan, obrigado, meu amigo. Saudade de você, tá? Um abração. Lili, a mestra Mimansa diz, Reiki é um presente que você dá para você. Exatamente isso. É um grande presente, tá? É um imenso presente que você se dá. Então, quando você faz o curso, e eu repito isso, tenha isso na sua cabeça. Faça para você primeiro, mas você pode aplicar em outras pessoas. Mas lembra, vocês já viram ou já brincaram de jogar aquela pedra no lago? A gente tenta jogar assim de uma forma dela ir quicando. Mas se você jogar uma pedra na água, várias ondas vão se criando ao redor de onde você jogou, onde houve um impacto, cria-se várias ondinhas. E é isso que acontece quando você faz qualquer coisa que sobe o seu padrão vibracional. Né? Você alterou, né, a vibratória da sua vida. Então, automaticamente, tudo vai reverberar nessa nova vibratória.
tá? Então, tenha certeza, mesmo que você faça o curso, a sua família não seja muito adepta, ou seu companheiro não seja muito adepto, o seu trabalho inicialmente seja um pouco conflituoso, é certo. Tudo que tiver à sua volta, quando você faz um trabalho de elevação de consciência, de padrão vibratório, tudo à sua volta começa a mexer, a reverberar, tá? Que pela física eles explicam que a energia que vibra mais alto, ela consegue transformar a energia que vibra mais baixo. Tá? Não é que vibra negativo ou positivamente, melhor ou pior. Não, a que vibra mais alto, ela consegue transformar a energia que está vibrando menor, mais baixo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu seguir aqui com as outras perguntinhas e depois eu vou retomar aí com vocês. Espera aí. Respondi da Carísia, da Tamis. Agora tem uma da Mari que ela mandou hoje, que é a seguinte. Vamos lá. Qual que seria a diferença do Reiki para outros métodos? Ela fala aqui o Karuna, especificamente. Mas eu já vou aproveitar essa pergunta dela aqui para explicar. Existem muitas vertentes, né? Muitas linhas e escolas de Reiki, tá? E às vezes tem linhas que nem é Reiki. Porque o que aconteceu? Quando o Reiki a gente fala porque ele já é conhecido internacionalmente. Então, qualquer trabalho de energia por imposição de mãos que qualquer pessoa tem criado, porque é natural que até você mesmo crie um método, por que não? Né? As pessoas começaram a colocar o nome Reiki na frente, porque como o Reiki é conhecido, já está conhecido, então automaticamente qualquer pessoa que visualizar aquilo ali, opa, é uma nova modalidade de Reiki. Mas não, é um método que a pessoa criou, ela botou o nome na frente e aquilo ali não tem nada a ver com o Reiki original. Mas não que seja ruim, que não tenha eficácia, tem eficácia. Então, às vezes teve essas ramificações. Então, hoje, é natural que você ouça falar. Os que eu conheço já ouvi até hoje. Reiki do Arco-Íris, Reiki de Maria, Reiki de São Miguel Arcanjo, Reiki cristão, eu já ouvi falar, né? Reiki xamânico, então são várias vertentes, porque, repito, todo o trabalho que foram se criando com imposição de mãos foram colocando o nome na frente, mas no fundo não tem nada muito a ver com isso. Aí a Mari Ribeiro perguntou sobre o Karuna. Karuna Reiki é uma modalidade, essa sim caminha junto com o Reiki. Até mesmo porque para você fazer o nível 1 do Karuna, você precisa ser nível 2 de Reiki Usui. Para você fazer o nível 2 do Karuna, você tem que ser nível 3. Porque o Karuna ele foi uma expansão dessa energia. Né? Então é uma vibratória que teve uma expansão muito maior, né, ao decorrer desse caminho, e que a pessoa, teoricamente, subtende-se que você sendo nível 2, que é o pré-requisito, você fazer o nível 1, a pessoa já tem o sistema energético dela equilibrado, harmonizado e preparado para acessar um novo padrão de tratamento. Então o Karuna ele é uma modalidade de cura fantástica. Não substitui o Reiki, vem para somar com o tratamento de Reiki. Tá? Então quando você começar a fazer os cursos, você vai ver assim, que tem uma gama de outras ferramentas. Mas eu já falo isso de antemão para quem não fez nenhum curso até então. Tenha calma, porque às vezes quando a gente começa a entrar no caminho da espiritualidade, nessas artes terapêuticas, a gente quer fazer tudo. Você vai descobrindo 1001 terapias. E isso ao mesmo tempo é perigoso também, porque você acaba abrindo muitos processos e não vai nada com profundidade. Então o que eu oriento? Na casa do Reiki aqui em Vitória, a gente bate muito nessa tecla. Antes de você pensar em fazer o próximo nível, se pergunte: eu estou usando esse nível anterior? Eu estou vivendo, ainda tenho dúvidas desse nível? Por que eu vou fazer o próximo? Se eu tiver dúvidas, na casa do Reiki a gente oferece a possibilidade dos alunos reciclarem quantas vezes quiser. Recicle, se você tiver dúvida. Se você não tem praticado, recicle antes de você fazer o próximo nível. Porque se você for fazer o próximo nível sem ter praticado o anterior, ter sanado todas as dúvidas, não vai acrescentar em nada na sua vida. Eu já te falo, tá?
porque você não deu sustentação, você não vivenciou aquele nível anterior. Então, às vezes, você vai se colocar em processos e limpezas energéticas, emocionais, mentais, espirituais desnecessárias. Então, você vai destampar a tampa da panela e aquilo ali vai transbordar. Então, a gente tem que também ter cuidado, equilíbrio com isso. Porque, às vezes, a gente associa que para a energia ser mais forte, eu tenho que fazer o próximo nível. E está errada essa compreensão. Porque o que torna o reiki forte é a prática. Não é o nível que você vai fazer. Então são 4 níveis que a gente tem de aprendizado com o reiki, mas você não precisa fazer os 4. Às vezes, para vocês, tem pessoas que eu conheço hoje, que eu conheci lá no início da minha caminhada, que até hoje essa pessoa é reiki 1, e ela dá assim um show de vivência reikiana, e ela consegue fazer um tratamento fantástico, poderosíssimo, sendo reiki 1. Tá? Então, a gente também tem que ter uma certa malícia quando a pessoa que está querendo te convidar ou vender o curso para você não tem apenas interesse comercial, porque isso é perigoso também. Porque às vezes, como passou para muitos professores ser uma fonte de renda, então muitos professores perderam essa ética com o aluno, de reconhecer, porque lembra lá na origem, no reiki original, lá no Japão, o professor é que dizia para o aluno: você caminhou bem até aqui, então você pode dar o próximo passo. Não era o aluno que escolhia subir de nível, né? E se o aluno pedisse, isso era considerado desrespeitoso. Então aqui no Ocidente a gente tem essa possibilidade ainda de a gente escolher fazer o próximo nível, né? Então a gente tem que fazer isso com muita tranquilidade. Se o seu professor está te insistindo, está te colocando medo, está te colocando várias crenças, tenha cuidado, tá? Pense bem, tá? Porque isso não é algo que tem que vir do seu coração. Tem que vir do seu coração e da necessidade da sua caminhada. Eu fiz num espaço muito curto os níveis porque eu trabalho com terapia. E eu senti essa demanda acontecer no meu trabalho. Mas eu tenho colegas também que trabalham com terapia que não avançaram, porque não houve esse pedido interno deles. No meu caso, houve urgência. A Jude Tessarola perguntou: quantos dias para fazer o nível 2 depois do nível 1? Então, Jude, o que eu usaria esse gancho do que eu falei. É mais uma questão da vivência do nível anterior. Se você vivenciou o nível 1 intensamente, aplicou bastante em você mesmo, aplicou bastante em outras pessoas, procurou aplicar os princípios do reiki, que eu vou falar um pouquinho ainda hoje, né, os princípios espirituais do reiki na sua vida, está procurando aplicar, o reiki 2 vai somar bastante na sua trajetória. Mas se você não vivenciou nada do reiki, você só fez o curso e quando chegou em casa guardou a apostila na gaveta, nem colocou a mão em si para aplicar reiki, aí você viu uma divulgação do próximo nível do seu professor: vou fazer o curso para voltar a praticar. Não. Eu indicaria para você, recomendaria primeiro você fazer uma reciclagem. Faça primeiro uma reciclagem para depois você voltar a pensar em fazer o Reiki 2, ok? Isso é uma dica minha, tá? Porque esse intervalo tem linhas que falam assim: do Reiki 1 para o Reiki 2 você teria que respeitar 3 meses. Do Reiki 2 para o Reiki 3, 6 meses. Do Reiki 3 para o mestrado, pelo menos 1 ano. Isso é muito relativo, porque vai muito da vivência da pessoa, tá? Então, eu acho que um espaço considerável seria você mensurar pela sua prática. Mas calcule umas 3, 4 semanas, um mês, para você ter um tempo que você já viu se você vai usar ou não o método. Se ele está te trazendo algum objetivo de vida, tá? Fátima Mendonça, eu fiz o nível 1 em 99, parei, agora em março de 2007 reciclei o 1 e fiz o nível 2, tudo no mesmo dia. Perfeito, porque você já era nível 1, você reciclou e fez, tá certo, não tem problema. Então a gente tem que parar com essa ideia de que empoderamento eu tenho que fazer o próximo nível para ter mais poder. Não. Viva o método, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta que vocês enviaram, que eu fiz os prints da tela e está aqui no computador. Aí a Mari Ribeiro perguntou que ela viu no último bate-papo que nós fizemos, que eu comentei
tem símbolos de tratamento e cada símbolo tem um propósito diferente do outro, né? Ela está perguntando por que determinados símbolos são aplicados em locais específicos. É justamente assim, tem informações, não é que Reiki tem segredos. Reiki não tem nada secreto, não é nenhuma maçonaria, tá? O Reiki, ele tem todos os conhecimentos do Reiki, eles estão disponíveis para você saber. Só que aquela questão assim, do que vale eu pegar e mutilar uma informação e passar ela isoladamente fora de um contexto? Isso é perigoso. Então, a linha que eu faço parte de Reiki, a gente procura ver essas informações como algo muito sagrado. Então, se você tiver realmente interesse em acessar esse conhecimento, espere o seu momento, tá? Espere o seu momento, porque quando você acessar, você vai acessar dentro de um contexto específico, dentro de um grupo que vai estar ali no mesmo objetivo que o seu, e você vai vivenciar, que você vai ter acesso à informação e vai receber essa informação. Mas o que eu posso dizer, Mari Ribeiro, sobre essa questão dos símbolos, é porque o símbolo ele funciona como um direcionador. No nível 1, nós somos sintonizados no método, então a energia ela passa a jorrar através de você. Então ela já está habilitada no seu sistema. Então o Reikiano nível 1 já tem muita eficácia no tratamento, tá? Você já consegue ter respostas incríveis de um tratamento consigo mesmo e com outras pessoas. No nível 2, você vai dinamizar o tratamento bastante. É igual você pegar um cinto de ferramentas de um bombeiro hidráulico, é mais ou menos isso que acontece no nível 2. O Reikiano ele recebe 3 ferramentas e essas ferramentas elas conseguem direcionar para objetivos específicos. Então, um símbolo ele vai dinamizar quando achar a toxina no corpo. Esse primeiro símbolo ele vai ajudar que essa dissolução da toxina aconteça de uma forma mais rápida. O símbolo 2 vai ser direcionado para as questões que não estão no físico. Porque tem questões que não estão no físico. Quando a pessoa te perguntar assim, eu preciso receber Reiki para ansiedade. Aonde no seu corpo você vai tratar a ansiedade? Então, existem técnicas com esse símbolo, né, o símbolo número 2, que é o símbolo da cura de maus hábitos, que a gente trabalha justamente essas toxinas no nível mental e emocional, né? Que no Reiki japonês fala cura de maus hábitos, Reiki Chiryo, que é o nome do tratamento de maus hábitos, né? E tem um símbolo, o terceiro símbolo, que é essa ferramenta que torna acessível o tratamento à distância para outras pessoas. E o tratamento à distância funciona tanto quanto o presencial. Perfeitamente. Eu tenho muitos clientes de tratamento à distância, tanto aqui de Vitória mesmo, como fora do estado, fora do país, né, de outros países que eu faço tratamento à distância e tenho tido resultados incríveis. Funciona perfeitamente, tá? Vamos lá, outra pergunta. Ela pergunta também a Mari Ribeiro sobre a questão de cursos online, né? Aí volta aquela questão que eu tinha falado com vocês. Tradicionalmente, isso não existe, não é possível, porque o ensino do Reiki, ele não é apenas um ensino intelectual, tá? O aluno, quando ele está aprendendo o método com o professor, ele não está aprendendo apenas intelectualmente. Vocês vão ver que o curso ele é super simples, as informações são simples. Mas o aluno ele aprende também estando no campo energético do professor, estando presencialmente no campo energético do professor, porque nem todos os ensinamentos e conhecimentos são passados verbalmente, tá? Nem todos. Então fazer um curso à distância seria a mesma coisa que eu enviar uma apostila para você em PDF. Ok, aprende Reiki, é isso daí. Não existe curso assim, pelo menos não tradicionalmente. Mas existe profissionais, colegas que fazem essa plataforma de ensino EAD e afirmam que está dando certo. E é o que eu falo, eu não aprendi dessa forma e eu sempre faço aquela pergunta, está dando certo para você? Está dando resultado? Perfeito, está tudo certo, está tudo bem. Mas eu não visualizo que seja algo que pelo que a gente estuda, pelo que eu tenho estudado,
Não, não é, porque eu já peguei alunos que vieram de curso à distância e era a mesma coisa que não tivesse aprendido nada. Então eu tive que ensinar tudo de novo. Então eu acho assim, se você tem a possibilidade, a oportunidade de conhecer um professor presencialmente, vá presencialmente, tá? Esteja com o seu professor presencialmente, olhar nos olhos, né? Eu sei que esses cursos à distância, a plataforma EAD, igual que a gente está fazendo aqui essa live, ela possibilita um canal de informação incrível. Mas para esses métodos, e que envolve ainda esse contato e a necessidade de contato, é interessante que seja presencial, tá? A sinalização tem que ser presencial, exatamente. Décia, eu também não acho legal. Na minha iniciação me emocionei muito. Exato, Décia. Então você imagina, você passa por uma catarse emocional, né? E você precisa de um suporte do seu professor. Como que você vai ter? Né? Então tem essa questão também, né? O professor ele está ali representando essa linhagem de mestres. Ele não está ali igual quando eu estou dando curso, eu não estou ali apenas como o Wallace. E não tem nada de espiritual, de religioso eu falar isso com vocês. Eu estou ali representando toda uma linhagem de mestres até o fundador do Reiki. E eu também estou sendo amparado por todos eles através da consciência deles. E eu estou recebendo todos os ensinamentos e transmitindo para aquela turma. Então é importantíssimo que isso seja feito presencialmente, pessoalmente, tá? Vamos lá, outra pergunta. Pam, pam, pam. Aí ela pede para falar sobre os princípios espirituais do Reiki, tá? Antes de eu responder os princípios espirituais do Reiki, que é o Gokai, eu queria saber se vocês teriam alguma dúvida antes de eu falar os princípios espirituais do Reiki. Sobre Reiki, dentro do que eu falei, ficou alguma dúvida para vocês? Algo que vocês queiram saber, aprofundar? Aproveitem. Vamos lá. Alguma dúvida do método, da aplicação dele enquanto terapia? Enquanto vocês vão digitando, então, vou falar um pouquinho sobre os princípios do Reiki, tá? Os princípios do Reiki não são mandamentos. Os princípios do Reiki funcionam como uma bússola para orientar o praticante de Reiki de como manter esse equilíbrio na vida dele. Então, o Gokai, que são os princípios do Reiki, Go, que é 5 em japonês, Kai, que são os princípios, são princípios de vida, né? São orientações de vida. Seria como alguém mais velho, alguém que já passou por esse caminho, orientando para aquele discípulo, né? Então, os princípios do Reiki, eles falam o seguinte: apenas hoje, evite a zanga, evite a preocupação, seja grato, trabalhe com afinco, também pode ser traduzido como cumpra seu dever, e seja bondoso com todos os seres, especialmente com você mesmo, tá? Então, em japonês, a gente falaria assim: Kyoda kyowa, ikaruna, shinpai suna, kansha shite, gyo hageme, hito ni shinsetsu ni, né? Então, essas orientações é alguém mais velho, né? E não apenas pela idade, mas alguém que já passou por essa senda, né? Já passou, já trilhou esse caminho e está falando: Lili, é isso, evite a zanga. Mas será que é porque a zanga é raiva? Será porque a raiva é feia? Não. Ele está se referindo a evitar ser dominado pelo hábito de sentir raiva. Evite a preocupação, porque a preocupação é feia? Não, evite o hábito de ser dominado pela preocupação. Porque já começa a introdução dizendo apenas hoje, Kyoda Kyoa, né? Porque o hoje é o que importa, o hoje é o que é o real, o hoje é o que a gente consegue trabalhar com ele. Então, se você não trabalha o hoje e vai para a raiva, que ele fala ikaruna, evite a raiva, é porque a raiva ela sempre vai prender a gente no passado. Raiva ela está relacionada ao passado. É algo que você não conseguiu digerir aquilo ali ainda, né?
E ele prossegue falando, evite a preocupação, Shinpai Sunna, né? Porque a preocupação, ela vai sempre te levar para o futuro. Então, isso a mente vai estar fazendo sempre. Ou te levar para o passado, ou te levar para o futuro. Ou te levar para o passado, ou te levar para o futuro. E acaba sempre te roubando o presente. De você nunca estar no presente. Você não estando no presente, você não vive com saúde. Você não vive com harmonia. E o seu corpo vai começar a reagir. Tá? Então nós temos muito excesso de passado e muito excesso de futuro hoje em dia. Por isso que a gente não dorme bem. Ou quando você dorme, você pode até dormir muitas horas, mas acorda cansado. Porque tem muito excesso de passado, muito excesso de futuro e pouco presente, né? E em seguida nos princípios ele fala, seja grato, né? Ser grato, que eles falam kanchaste, não é essa gratidão apenas, obrigado, como as pessoas de hoje em dia de grupos de terapia holística ficam falando, gratidão, mas não é essa gratidão superficial, né? Ser grato é você entrar nessa vibratória da gratidão. E ele vem como o terceiro princípio. Depois de evite a zanga, evite a preocupação, vem seja grato. Por quê? Quando você começa a entrar na vibratória da gratidão, você consegue... A gratidão é esse remédio que você trata e cura a preocupação e a raiva. Quando você tem essa gratidão bem estabelecida, alicerçada no seu caminho, na sua vida, não tem motivo mais para você ter raiva e preocupação. Porque quando você vê com uma visão de gratidão, o que aconteceu no passado foi aprendizado, é a vida que segue. Agora, escolha sua querer repetir aqueles mesmos erros, né? Quando você consegue visualizar com gratidão, aí também essa questão da preocupação, né? Quando você consegue olhar com gratidão, você vai entender que o que vier para você vai ser porque você está nessa sintonia. Então você já trabalha essa gratidão antecipadamente. Aí o quarto princípio fala, trabalhe com afinco. Gyo Hageme. Por quê? Se você não trabalhar com afinco, não adianta você fazer 1000 cursos, tá? Não adianta você fazer curso de Reiki, de Karuna, de cura eletrônica, de Theta Healing, dos healing da vida. Porque não adianta, porque se você não trabalhar com afinco, não sair da zona de conforto, nada vai se resolver. E conclui dizendo, Hitonishin Setsuni. Seja bondoso, né? Mas não é uma bondade também interesseira e superficial. Fiz o curso de Reiki, aprendi nos princípios que eu tenho que ser bondoso, então vou lá ajudar a velhinha a atravessar a rua. Então não pode ser algo interesseiro, tem que ser algo natural. Mas essa bondade, eu repito, tem que ser primeiro com você mesmo. Será que você está sendo bondoso com você mesmo? Então o Sui, o fundador do Reiki, ele nos presenteou com esses princípios, que é uma forma de você todos os dias, ao recitar esses princípios, você também firmar esse compromisso. Apenas hoje eu vou evitar a raiva. Apenas hoje eu vou evitar a preocupação. Apenas hoje eu vou ser grato. Apenas hoje eu vou trabalhar com afinco. Apenas hoje eu vou ser bondoso com todos os seres. Então ele orienta que a gente recite o Gokai em japonês ao acordar pela manhã e antes de dormir à noite, né? Porque você cria uma atmosfera, você cria condições energéticas e espirituais para que as suas células elas sejam completamente recodificadas nesse padrão de crença que está te levando a você ser dominado por esses padrões nocivos, né? E por que no japonês? Porque existe uma prática, a gente fala isso mais abertamente, profundamente no Reiki 2, tá? Essas informações todas que eu estou falando para vocês é praticamente um curso. Quem é meu aluno que está participando da live já está vendo isso, praticamente dando um curso. Mas como está fora do contexto, vocês podem não entender muito bem. Então, existe na prática, na religião original do Japão, chamada Kotodama, que são palavras inspiradas, palavras com espírito, que são frases, né? Um conjunto de frases que, ao ser recitadas, elas produzem um efeito energético elevadíssimo, que se chama Kotodama, tá? Então, o Gokai, os princípios espirituais do Reiki, ele é um Kotodama.
e precisa ser recitado em japonês, porque ele foi concebido em japonês. Seria a mesma forma que você pegar um mantra em sânscrito e você querer recitar esse mantra em sânscrito em português. Não vai ressoar da mesma forma. Tá? Os mantras por si só, eles são mensagens, ensinamentos do divino, do astral, que vem para aquela pessoa em forma de ondas de vibração que ele vai recitar aquele mantra. Mas o Gokai, especificamente, o Sui criou o Gokai baseado em poemas do imperador da época, né? O imperador Meiji. Ele pegou dos mais de 100 mil poemas que esse imperador compôs em vida, ele pegou alguns desses poemas que tinham uma conotação mais espiritual, né? Mas por que imperador? Se você for estudar um pouquinho a cultura japonesa, principalmente antes de 1945, 1946, você vai identificar lá atrás que o imperador ele era tido como uma divindade, como o próprio Deus aqui na Terra, né? Eles visualizavam que o imperador descendia da deusa do grande sol, né? Da Materazo, né? Ou Mikami. Então ele era o próprio Deus, uma própria divindade. Então eles tinham uma adoração, uma veneração ao imperador, que era o próprio Deus aqui na Terra. Tá? Então o Sui ele pegou alguns desses ensinamentos do imperador da época, mesmo que a pessoa não visualizasse ele como Deus, as pessoas tinham um respeito muito grande por ele, né? E fez uma compilação e transformou isso como uma orientações de vida para os seus praticantes, né? Que nos presenteou através do Gokai, que são esses princípios, né? Então, repetindo, Kyoda Kyowa, Ikaruna, Shinpai Sunna, Kanshashite, Gyo Hageme, Hitoni Shinsetsuni. Apenas hoje, evite a zanga, evite a raiva, seja grato, cumpra seu dever e seja bondoso. Você fazendo isso, você vai ter saúde, prosperidade, fartura, abundância, né? São princípios muito simples, né? E ao mesmo tempo complexos, porque eles são simples demais, né? Então, se a gente conseguir ficar no presente, sem estar no passado e futuro, sendo grato, trabalhando com afinco sobre o nosso aprimoramento, né? E a gente percebe hoje em dia essa urgência planetária que as pessoas estão tendo de se trabalhar, né? Muitas pessoas se perguntando quem sou eu, para onde vim, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha missão. Então houve essa mobilização intensa hoje em dia. Então a gente tem que usar todos os mecanismos possíveis que possam nos auxiliar a trazer mais consciência para a nossa vida, seja ele qual for. Hoje nós estamos falando sobre Reiki, mas não é o único veículo, não é o único caminho. É o caminho, por exemplo, que eu identifiquei que é mais compatível com a história da minha alma, tá? Então, concluindo esse bate-papo sobre o Reiki, eu poderia dizer para você assim, Wallace, então, resumindo o que seria Reiki, de tudo que você falou. Então, Reiki, você pode deduzir que ele seja aquilo que você for praticar na sua vida. Então, se você for um terapeuta e quiser usar ele como uma ferramenta, você pode ver ele como uma técnica, uma terapia, né? Se você for ver ele como também terapeuta, você pode ver como um método terapêutico. Mas eu tenho pessoas, tenho alunos, e eu mesmo tenho o Reiki para a minha vida como um método de desenvolvimento pessoal e espiritual. É o meu método espiritual, é o meu caminho espiritual. E isso você também consegue através do Reiki. Tem pessoas que praticam yoga, você pode conseguir através do Reiki uma ferramenta maravilhosa de relaxamento e concentração. Ele também te dá isso. Ele é uma técnica muito circular. O que você colocar nele, ele vai pegar. Por isso que tem as várias vertentes diferentes de Reiki, porque ele é muito circular e ele soma tudo que você colocar e para onde você usar. Aqui mesmo eu já fui convidado uma vez para dar curso numa casa espírita. Eu falei no início para vocês que Reiki não tem nada a ver com religião, mas eu já uso esse exemplo para vocês. E foi assim, de extrema validade para essa casa, né? E foi interessante porque o dirigente da casa
ele tinha esse intuito de auxiliar no desenvolvimento mediúnico dos participantes da casa, e foi incrível. Uma outra casa que eu fui dar curso é uma casa umbandista, e lá eles usam para complementar o trabalho espiritual da casa, que também teve um resultado incrível. Fui também há 2 anos atrás de compartilhar essas ferramentas com o campus da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, aqui no interior do Espírito Santo, lá em Alegre, né, com profissionais da saúde. Então foi também incrível, teve um ganho incrível, uma turma só de profissionais da saúde. Então, ó, fui transitando, e o reiki ele vai atender qualquer público. Pessoas religiosas, não religiosas, ateus, agnósticos, budistas, cristãos, não cristãos, ele vai atender, porque ele não é uma técnica sectária, ele não é um método sectário, ele respeita a essência de cada um. Então, se você está vendo ou foi ensinado para você o reiki de uma forma muito esotérica, muito religiosa, não é o reiki voltado à origem. É um reiki já com a cara daquele professor, com a prática dele. Errado? Não, porque ele aprendeu assim. Mas eu acho importantíssimo quem é professor procurar transmitir esse ensinamento da forma mais pura possível, mais isenta possível das próprias opiniões. Eu prefiro deixar que o aluno, na vida pessoal dele, ele veja, ele julgue o que é necessário ele acrescentar ou não, né? Acho que a gente tem que dar essa escolha para o aluno. Eu falo demais, me desculpem. Alguma dúvida antes da gente concluir? Que aí nós já vamos concluir agora, porque já vai dar mais 1 hora de bate-papo. Tamis. Eu também gosto, porque se deixar eu vou falando, tá? Mas eu quero qualquer dia marcar com vocês, quem tiver interesse, da gente fazer um bate-papo mais voltado sobre a espiritualidade no geral, não focando mais apenas em métodos, tá? Porque é um tema assim também que rende bastante conteúdo e que faz a gente refletir bastante. E a gente pode fazer o próximo bate-papo falando sobre essa diferença entre religiosidade e espiritualidade, porque é algo assim muito polêmico na cabeça de muitas pessoas, tá? Pelo menos na minha foi durante muitos anos. Então eu proponho assim, no próximo bate-papo a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade e religiosidade. Se existe diferença, qual diferença, por que é diferente, tá? Então, no próximo bate-papo nós vamos falar sobre isso então. Qual que é a diferença? Mas eu já antecipo dizendo que as duas podem coexistir, tá? E as pessoas que são religiosas, que participam de alguma religião, quanto mais elas trabalharem a espiritualidade, a automaestria, mais a religião dela será pura e transformadora na vida dela, porque não vai ser mais uma fé cega. Ela não vai estar ali apenas pelo que dizem para ela está vendo uma verdade interna ali também exteriorizada, né? Então, Fátima Mendonça, eu estou só esperando a Sara confirmar, tá? Tá, super quero esse bate-papo. Vamos fazer sim, tá? É um compromisso que eu assumo com vocês. Obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Lili. Vamos falar sobre os 7 raios também, sobre a fraternidade branca. Então, só repassando aos colegas que moram em outros estados, né, que querem proporcionar esse bate-papo, esse estudo, há possibilidade, tá? Vocês podem me procurar por direct, que a gente conversa depois, e a gente tenta montar uma turminha para a gente conversar. É algo, eu repito, é algo que eu gosto muito, né? Estou disposto a fazer esse bate-papo e essa partilha, que eu acho que ensinamento guardado não tem utilidade, né? Eu ainda sinto que eu ainda aprendi pouco, né? Mas quanto mais a gente compartilha, a gente faz essa egrégora crescer, esse trabalho espiritual crescer e expandir, mais a gente ganha, mais a gente se abastece.
Porque quanto mais a gente auxilia na prosperidade do outro, mais a gente prospera. Mais. E existe uma colocação que eu queria concluir esse bate-papo de hoje, que fala sobre justamente isso, que tudo que passamos é causa e condições que criamos. Então, às vezes, você nada contra, tá, gente? Não entenda isso como julgamento. Mas às vezes a gente fica tão limitado em ficar fazendo só novena, promessas e tudo mais, e esquece que aquela realidade só vai ser materializada na sua vida, seja um emprego novo, um relacionamento novo, um bem material, um patrimônio, quando você criar novas causas e condições diferentes. Lembra que nós somos, tudo que passamos é causas e condições que criamos. Então, se você quer alguma situação nova na sua vida, diferente do que você vive, então você tem que criar causas e condições diferentes. Exemplo, você quer ser mais próspero? Então você tem que ser próspero na sua vida, você tem que ser próspero com outras pessoas, você tem que ser próspero no seu dia a dia. Você quer viver mais o amor na sua vida? Então ame mais, seja mais amoroso com as pessoas. Né? Tem pessoas que falam que querem amar, estão lá dobrando o joelho para santo e para santa, acendendo vela para Deus do mundo, mas não sabe dizer bom dia para a zeladora do prédio, não sabe dizer bom dia para na padaria a pessoa que te atende. Então isso tudo o universo ele vê, ele reage, né? E essa lei da natureza, que é a lei da causa e efeito, não tem como ninguém escapar, não tem como ninguém fugir dessa lei, né? E é uma lei, ela impera, soberana, né? A lei da causa e efeito. Então crie precisamos criar novas causas e condições para que os efeitos sejam propícios ao que a gente espera, tá bom? Então eu convido vocês para recitarmos juntos os princípios do Reiki, mesmo aqueles que ainda não são alunos de Reiki. Ele vai funcionar tal qual, tá? Eu vou tentar digitar aqui para vocês, eu só peço que vocês não digitem por enquanto, que eu vou digitar para vocês como são os princípios, tá? Espera só um pouquinho. Kyoda Kyoa, Ikaru, deixa eu digitar aqui, Ikaruna, Shinpai Suna, Kansha Shite. Eu estou digitando para a gente recitar junto. Kansha Shite, Gyo Hageme Hitoni Shinsetsu Ni. Então esses são os princípios do Reiki e nós vamos finalizar o nosso bate-papo hoje recitando esses princípios, tá? Para recitarmos os princípios, vou apagar a luz aqui. Vamos colocar as nossas mãos em posição em prece, né? Essa posição aqui é um mudra, é uma posição que consegue ativar determinadas energias do nosso corpo e nosso campo energético, né? E essa especificamente ela consegue unir os dois hemisférios do cérebro, o masculino e o feminino, né? Consegue vencer essa dualidade. Então você coloca essas mãos em posição de prece à frente do seu coração. Feche os seus olhos, tenta se guiar só pela minha voz e inspira profundamente. Solta devagar, respiração. Transfira sua consciência agora na próxima inspiração para o pé da barriga, 3 dedos abaixo do umbigo. Inspira e enche a barriga de ar. Segura o ar um tempo dentro da sua barriga, no baixo ventre. Quando não aguentar mais, solte soprando bem devagar. Vai tranquilizando a sua respiração, tranquilizando a sua energia, tranquilizando o seu foco, a sua atenção. Nós vamos repetir cada princípio 3 vezes.
Eu quero que você recite e repita em voz alta onde você estiver, sem a preocupação de estar recitando certo ou errado. O significado é o que eu disse para vocês. O que nós vamos recitar em japonês, você está dizendo: apenas hoje, evite a raiva, evite a preocupação, seja grato, trabalhe com afinco e seja bondoso. É isso que nós vamos recitar, só que em japonês, tá? Inspire fundo e repita comigo. Kyoda kyoa. Kyoda kyoa. Kyoda kyoa. Ikaruna. 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 Shinpai sunna. Shinpai sunna. Shinpai sunna. Kansha shite. Kansha shite. Kansha shite. Gyo hageme. Gyo hageme. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Hito ni shinsetsu ni. Hito ni shinsetsu ni. Vamos inspirar fundo novamente e recitar todas as estrofes juntas. Kyoda kyoa. Ikaruna. Shinpai sunna. Kansha shite. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Continue com os olhos fechados. Inspira profundamente. E lembre desse propósito que você acabou de assumir. Esse propósito que você assumiu com a sua existência hoje, de apenas hoje. Não ser dominada, não ser dominado pelo hábito de sentir raiva, preocupação. Apenas hoje você assumiu o compromisso de ser grato, de trabalhar com afinco e ser bondoso com você mesmo e com todos os seres. Inspire mais uma vez profundamente. Reverencie essa verdade, a sua verdade interna. E bem devagar, pode ir retornando. Boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade de compartilhar algo que eu gosto muito, que me traz muita alegria, que tem transformado a minha vida durante todos esses anos e que eu tenho visualizado que muitas vidas também têm se transformado, tá? Então agradeço a todos vocês por ter tornado esse momento possível de compartilhar tudo isso com vocês, tá? E aquelas pessoas que eu falei para me procurar em direct, pode mandar mensagem depois e a gente vai conversando. Em breve, vou tentar ainda hoje fazer o upload para o YouTube das duas transmissões. Então eu vou tentar postar lá na minha bio, tá? O link. Então fiquem bem, uma boa semana para vocês. Grande beijo.